Leia aí comigo. O que acontece quando eu ando por um vale de trevas e morte? Fala, cruz credo, pastor. Isso é título de mensagem. Agora vou deixar você também com a possibilidade de colocar um ponto de interrogação aí logo depois dessa frase. Poderia ser assim, ó. O que acontece quando eu ando por um vale de trevas e morte? Se você quiser, coloca um ponto de interrogação. Se você quiser, bota um ponto de exclamação. Quem quiser interrogação, fica interrogação. Quem quiser exclamação, fica exclamação. Quem quiser saber o que vai acontecer quando você passar por um lugar desse, fica tranquilo que você vai aprender o que acontece. Porque você viu que a gente começou o culto de hoje com o Salmo 23 cantado. E eu fiz questão de trazer esse salmo cantado, porque quando você canta alguma coisa, você nunca mais esquece da letra. Pessoal que tem mais de 30 anos, eu vou falar para eles agora. Se você tem menos de 30 anos, fica tranquilo, tá? Vira para a pessoa que está do seu lado assim, ó, se você tem mais de 30, você já é coroa. Fala para a pessoa. Coroa. Essa é uma expressão já velha, porque não tem essa expressão. Mas você cantou a letra, por exemplo, da poupança Bamerindos. Não é? A letra dizia, o tempo passa, o tempo voa, mas a melodia você não esqueceu. Quer ver? Ó? O tempo passa. Continua não. A poupança Bamerindos já acabou, o banco já faliu, já mudou tudo e você continua com essa bendita dessa letra gravada no seu hard drive do seu coração, aí ocupando espaço. Então deleta isso. Fala assim, deleta. Pronto. E entra o Salmo 23 cantado. Então você depois vai lá na internet, bota Salmo 23 cantado, você vai aprender a cantar o Salmo enquanto você estiver passando por dificuldade. Esse Salmo é maravilhoso, fala a verdade. Ele fala demais ao coração da humanidade, esse Salmo. Quantos já viram uma Bíblia grande, deste tamanho? É para não carregar mesmo aquela Bíblia. Fica lá na sala, né? Antigamente tinha isso também, lembra disso, não? E ela normalmente ficava ou no Salmo 23 ou no Salmo 91, dependendo da semana, dependendo do momento que a pessoa estava passando. Se o negócio estava muito feio, ele ia para o 91. Se o negócio estava mais calmo, ele ia para o 23. Aí ele ficava do 23 para o 91, 91 para o 23, mas não decorou. Então eu quero desafiar você a decorar. E eu vou falar hoje de um dos versículos do Salmo 23, que é o versículo 4. E ele diz assim, leia comigo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Tem que mudar o tom da voz, porque esse lugar é um lugar difícil. E Deus está falando assim comigo, com você, já desde o começo do ano. Desde o dia 31, na virada do ano, a gente trouxe esse tema aqui. Cuidado com o momento da vida que se chama pressão. Porque nesses lugares nós costumamos tomar decisões. Elas nos compelem, impelem, fazem com que a gente tome decisão e às vezes as melhores decisões nessas horas não são as melhores decisões. E Deus está ensinando a gente que não é por pressão, diga, não é por pressão, mas é por compaixão. E compaixão é ter misericórdia, é ter simpatia, é ter empatia, é sofrer com. E por causa dessa atitude, desse sentimento, eu faço algo. E quando eu tenho esse sentimento, eu sou nutrido por uma compaixão sobrenatural, não a caridade. Eu faço algo que normalmente agrada a Deus. E eu estou sendo lembrado que Deus quer suprir por esse salmo, me suprir de todas as minhas necessidades, porque ele começa o salmo dizendo, o Senhor é meu pastor. Você sabe esse salmo de cor? Quantos sabem? Você veja que grande parte da igreja sabe o salmo de cor. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu uso muitas versões para pregar. A versão oficial é a versão que o pastor usa. É a NVI, é a Bíblia que eu mais uso. Mas eu uso revista corrigida, revista atualizada, eu uso uma paráfrase chamada Mensagem, eu uso a nova linguagem de hoje, né? A nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, uso bastante também. Mas eu quero ler o Salmo 23 com você, numa versão que eu conheci, que é a versão corrigida em mineirês. Essa igreja é uma igreja de muitos mineiros. Quantos são mineiros aqui? Amém. É mesmo? Glória a Deus. Então eu vou ler e você acompanha, que eu vou ler nessa versão, amém? Vocês estão prontos? Então coloca aí.
No versículo 1 diz assim, não coloca não? É isso, o Senhor é meu pastor e nada há de me fartar. Ele me faz caminhar pelos verdes capinzá, ele também me leva para os corgos de água carma, ainda que eu tenha que andar nos buracos assombrados, lá pelas encruzilhadas do capeta, não careço ter medo de nada, a modo de que ele é mais forte que o coisa ruim. E ele sempre nos prepara uma boa boia na frente de tudo quanto é maracutaia. E é assim que um dia, quando a gente estiver mais para lá do que para cá, nós vai morar no rancho do Senhor, para nunca mais se acabar. Ei, dá salve. Ei, coisa boa, trem doido, sou. É o Salmo 23 na versão dos mineiros. Uai. Lindo demais. Amei. Amei. Repita comigo. É o mineiro da roça, não é o mineiro de Belo Horizonte. Não, pastor. Tá certo, irmã. Pode ser do pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, do interior de Goiás, do interior de São Paulo, do interior de qualquer lugar. Amém? Esse salmo maravilhoso, o rei Davi escreveu com muita propriedade, porque Davi era um pastor de ovelhas. E ele teve essa revelação baseado exatamente naquilo que ele fazia todos os dias. Porque Davi, ao ser um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. Se a ovelha tivesse sede, ele levava para beber água. Se a ovelha tivesse com fome, ele levava até um pasto verde. E ele começou a perceber que essa era a dinâmica da vida espiritual também. Ele começou a perceber que da mesma forma que ele cuidava das ovelhas, Deus cuidava dele. E ele começou o salmo de uma forma linda. Ele disse, o Senhor é meu pastor e de nada terei necessidade. De nada terei falta. E isso mostra um posicionamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o seu pastor? É o pastor Rui. Será? Deveria ser Deus em primeiro lugar. Porque Davi está dizendo que o pastor dele era Deus. Mas ele usa uma expressão muito peculiar. Ele chama Deus de Senhor. Por isso que ele é ovelha. Ele é ovelha de um pastor que também é Senhor. Então, olha o posicionamento. É o posicionamento de ovelha, o posicionamento de Deus de Senhor, embora seja pastor, e por conta dele ser pastor da minha vida, eu não tenho necessidade de nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus não for o seu Senhor, se Deus não for o seu pastor, eventualmente você vai sentir necessidade sim. E eu quero dizer algo mais. Talvez mesmo Deus sendo pastor, mesmo Deus sendo o seu Senhor, eventualmente você vai passar por lugares difíceis. Agora, não inverte essa ordem não, fica complicado. Quando eu sou o Senhor, Deus é a ovelha, então ele tem que fazer tudo o que eu quero. Tudo que eu mando. Todo sofrimento, todo suprimento consiste em saber quem é Deus e quem sou eu. Nós erramos muitas vezes esse posicionamento. Marido às vezes não tem o posicionamento de marido, tem um posicionamento de filho. Filho às vezes não tem posicionamento de filho, tem posicionamento de pai, quer mandar. Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo? Não é? Você já viu um filho querendo mandar? Tem. Você já viu funcionário que quer mandar no chefe? Já viu, gente? Já viu o chefe que quer obedecer ao funcionário? Já viu isso? Não existe. Não existe. Deus quer suprir todas as áreas da sua vida. Diga amém. Filipenses 4,19, eu quero que você decore esse versículo essa semana, amém? Eu vou começar a passar alguns homeworks, porque eu quero crer que essa igreja, no ano de 2015, vai ser uma igreja que tem a palavra escondida no seu coração, guardada, decorada no seu coração por um fator. Isso vai evitar que você peque. Olha que bênção. Vamos decorar o Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Pensa num versículo abençoado, é esse. Se você ler ele na primeira pessoa, fica assim, ó. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, fala assim, o meu Deus suprirá todas as suas.
Agora, o versículo diz que suprirá no futuro. Pode ser que agora, nesse momento, você esteja precisando de algo. Quem aqui está precisando de alguma coisa? Seria melhor eu perguntar aqui quem não está precisando de nada, porque eu ia descer e dar o microfone para você falar alguma coisa. Não estou precisando de nada, pastor. Está tudo lindo, maravilhoso. Pode ser que ou você não está entendendo muita coisa, ou eu estou falando no idioma e você está entendendo em outro. Deus quer suprir tudo, mas às vezes parece que demora. Às vezes eu percebo que chegou na vida do vizinho, mas no meu não chegou ainda. Todavia, e às vezes passamos por apertos financeiros, que eu acho que é o mais comum. Necessidade financeira. O pessoal manda, antigamente você comprava alguma coisa, agora não é mais assim. A prazo, por exemplo, ou no cartão de crédito, e chegava pelo correio a fatura para você pagar. Hoje parece que não é mais assim, né? Mudou, não mudou? Precisa pagar mais não? Continua precisando pagar para mandar? E você lá no passado falava assim, fácil, vê se no dia 30 eu pago no dia 15. Gosto assim, pastor, de pagar logo antes, antecipado, para não pagar juro. Eu não gosto de pagar juro. Amém? Só que naquela fase, tudo lindo, maravilhoso, parece que depois de um certo tempo mudou. E não sei se você já conheceu, vai conhecer hoje, aquelas contas que vêm no dia 15, e quando chega no dia 30, você ainda não tem o dinheiro para pagar ela. A sua atitude já não é mais aquela assim, eu gosto de pagar adiantado. Sabe? A atitude agora ficou assim, meu Deus do céu, vai vencer amanhã. Vai vencer amanhã. Aí chega o dia 30. E aquela conta que chegou antecipadamente, ela venceu. Aí você conhece um fenômeno olímpico, mundial, as contas vencedoras. Elas sempre vencem. Elas estão sempre vencendo, pastor. Antigamente eu vencia as minhas contas, agora elas é que me vencem. E esse momento difícil, a gente normalmente muda o semblante. Eu tenho que estudar isso melhor para ensinar melhor. Tem alguma conexão do coração com o bolso, embora eu não consiga perceber visualmente. Mas você há de convir comigo que quando a pessoa está passando por aperto financeiro, o semblante dele... E outra coisa, está ligado ao rosto também. Pessoa, quando está endividada, fica feia. Fala para a pessoa que está assim, você, quando está sem dinheiro, fica horrível. Agora, você com dinheiro, amado, você muda. Você fica mais alegrinho, você fica mais felizinho, você fica menos despreocupado. Sim ou não? Então, o salmista está falando de um lugar em que estava tudo suprido, ele tinha água, ele tinha pasto, ele tinha suprimento, mas de repente ele entrou num lugar que ele chamou de vale de trevas e morte. Numa tradução muito conhecida, que é essa que você ouviu, chama esse lugar de vale da sombra da morte. Repita comigo, vale da sombra da morte. Que vale é esse, amados? Pelo amor de Deus. E eu acho interessante ressaltar que não é se eu passar, é quando eu passar, porque eu vou passar e já passei. Por alguns, com cabra com quase 48 anos, já passou por alguns vales da sombra da morte, um ano atrás. Vocês assistiram sentadinhos, perfumados, de cadeira, este jovem passar por um vale da sombra da morte. Quantos se lembram disso? Então, eu passei recentemente, tenho hoje recursos para poder dizer que é um lugar que o conceito da ideia de ausência total de luz. Só para você ter uma ideia do que é o inferno, a Bíblia descreve o inferno como um lugar de densas trevas. É tão forte essa escuridão, que dá a impressão de você poder tocar. E é tão escuro esse vale, não bastava ser vale, porque nos montes, amados, tem uma característica. No monte, tudo está em riba, tudo está para cima, você olha para baixo, beleza.
Para baixo, diz o versículo da heresia do seu cabelo Carvalho, que para baixo todo santo ajuda. Não é verdade? Para baixo é fácil, bicicleta ladeira abaixo, que beleza. É, para a gente cair. Então, para baixo tudo é mais fácil, empurrar bêbado na descida, não é fácil? Tudo para baixo é fácil. Para subir é que são elas. E quando você fala que você vai subir, você está onde? Está por baixo. Quem é que gosta de estar por baixo aí? Ninguém. Nem neném gosta de estar por baixo. Ele grita logo, ué! Ué! É, porque ele gosta de estar por cima. Não é? De uma boa mamadeira, né? De uma vaca leiteira, assim, bacana, com leite apropriado. Mas é também, no sentido figurado, falta de conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento sobre algo, eu estou em trevas sobre aquilo. É também ignorância, por falta de estudo ou esclarecimento. E a vida real, o Salmo traduz isso, ele tem dias de sol e tem dias de chuva. E as chuvas, às vezes, são tempestades. Por uma razão muito simples. Se fosse só sol, nós viveríamos num deserto. Num lugar árido, seco. Então nós precisamos da chuva. Muitas vezes nós não gostamos da chuva, porque na chuva a gente não consegue jogar bola, a gente não consegue ir para o lugar que a gente gostaria. Não é bonito, não é legal, é perigoso ao contrário. Tem certos dias de chuva que é nem melhor, nem de casa é bom sair, porque é perigoso. Então, às vezes vivemos sem entender essa dialética da vida, que é muitas vezes sol, muitas vezes chuva, muitas vezes altos, muitas vezes vales. E eu quero falar para você que esse lugar, o Vale da Sombra da Morte, ele é conhecido em Israel. Lá em Israel, de Jerusalém para Jericó, são duas cidades grandes, elas têm 27 quilômetros de distância uma da outra. E os pastores, às vezes, iam de uma cidade para outra por essa estrada. E são 27 quilômetros, só que tem 1,2 quilômetros dessa viagem. Quanto eu disse? 1,2. Coloca a foto, por favor. Aí. Aí está o bonitinho. Que você vai notar que você tem que passar ali, ó. Agora, repare a sombra. O sol não bate lá. Essa é uma visão muito panorâmica, coloca outra. Então, você percebe que o lugar é acidentado, e você atravessar isso com ovelhas, coloca a próxima. Você passar nesse lugar com ovelhas, era disso aí que Davi estava falando, ó. Quando eu tiver que passar por um lugar desse, pastoreando ovelhas, se uma ovelha dessa escorregar, ela vai ladeira abaixo. E pastor tem um coração. Ele vai atrás dessa ovelhinha perdida. Por isso que o cajado e o bordão são tão importantes numa travessia como essa. No sentido figurado, muda a outra foto. Olha outro Vale da Sombra da Morte. Ó. Um gato passando num vale da morte. Da morte. Pode tirar a foto. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Lembra da parábola do samaritano? Ele estava indo de Jericó para Jerusalém. E foi lá que ele foi assaltado. No meio das encostas das montanhas tem cavernas. O lugar é difícil, você tem que atravessar com ovelhas e tem assaltantes. Entendeu agora por que é o Vale da Sombra da Morte? Então, quando você passa por um lugar em que é difícil trafegar, tem uma certa distância, tem perigos eminentes, tem toda essa dificuldade. A Bíblia, quando diz que o vale de trevas e morte, é um vale escuro, aonde eu não sinto Deus. Eu não sinto Deus. Porque as circunstâncias visuais, perceptivas, e que a gente consegue perceber, portanto, as perceptíveis, elas são muito maiores do que a minha sensibilidade para Deus. Então, eu fico muito mais focado no perigo. Já contei a minha experiência, eu estava indo de norte de São Paulo para o Rio de Janeiro, via costeira Angra dos Reis,
E a gente estava sem gasolina e eu olhei no guia 4 rodas, quem tem mais de 30 anos lembra desse GPS que a gente usava, e eu olhei uma cidade chamada Cunha, e olhei que por Cunha a gente chegava em Paraty por 11 quilômetros. Olha que espetáculo para quem está sem gasolina. Não é? E a cidade estava muito próxima, então cheguei na cidade de Cunha e tive uma ingrata surpresa. Lá não tinha posto de gasolina. Eu não sei porque tem certas cidades que não tem certas coisas e eles chamam de cidade. Devia chamar o que isso? Vilarejo. Vila de Pescador, por exemplo. Se não tem um Bradesco, uma Assembleia de Deus e um posto de gasolina, não podia ser chamado de cidade. A sua cidade tinha essas 3 coisas? Pergunta aí para a pessoa. Tinha? Tinha. E uma pracinha também para o povo falar mal da vida dos outros. Se reunia ali no final da tarde, um coretinho. Porque tem cidade, amados, que não tem nada disso e o povo diz que tem a cidade. Não cheguei lá, não tinha gasolina, então vamos pela guia 4 rodas, é 11 quilômetros, companheiro, 2 motos no reboque. A gente vai descer essa estrada da época do Império. O Brasil tem quantos anos? 500. A estrada tinha 500 anos. E eles não pavimentaram a estrada. Ela continuava com aqueles blocos de concreto, de sei lá de que era aquilo, e a gente entrou ladeira abaixo, era ladeira para baixo. 11 quilômetros de primeira. Hora nenhuma a gente passou a segunda marcha. Eu entrei nesse lugar 1h da manhã. Nós gastamos mais de 1h30 para atravessar esse vale. A gasolina acabou bem no meio. E eu sempre lembro dessa história, porque eu nunca vi tanta assombração. Eu olhava assim, as árvores se mexiam, as sombras corriam atrás de mim, eu desesperado descendo aquilo, falando com o meu amigo que estava lá, as motos batendo uma na outra, estava com um reboque de motos atrás, a gasolina acabou, eu estava tão desesperado e com medo que eu arranquei a mangueira do tanque de gasolina, enfiei uma garrafa de Coca-Cola PET para tirar a gasolina daquilo, botei no negócio, chegamos no hotel e falamos, a gente desceu por aquela estrada. Ele falou, vocês são doidos. Uma das estradas de maior índice de assaltos, estupros, assassinato. Vai ser turista onde você não sabe. Graças a Deus, Deus nos livrou. 11 quilômetros. O Vale do Sangue, ou o Vale da Sombra da Morte, tinha 1,2 quilômetros. Eu quero te falar aqui quem passou por esse vale. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Olha, se Deus não poupou nem o próprio filho desse vale, olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, quando você passar pelo vale, talvez ele esteja passando, viu, amado? Eu olho no rostinho de uns aqui, e o vale às vezes é setorizado. Às vezes você está super bem no casamento, mas a finança está no vale. Às vezes está bem financeiramente, mas o casamento está no vale. Às vezes você está bem no casamento, bem nas finanças, mas a imigração está no vale. O vale pode ser setorizado. Agora Jesus passou por olha aqui Mateus 27:45. E houve trevas. Houve o que, igreja? Sobre toda a terra. Do meio-dia às 3h da tarde. Isso foi um eclipse, pastor. Que seja. Que coincidência. Seu cientista. Não é? Sei a história de um menino que veio na escola dominical dessas daí, foi lá na salinha e ele escutou a história de Jonas. 3 dias na barriga do peixe. Ficou incomodado, mas ele pensou assim, eu fiquei 9 meses na barriga da minha mãe e não morri? Então, 3 dias, ele seguiu, tá bom, essa história tá boa. Não é? Você também ficou 9 meses na barriga da sua mãe e você está aí vivo. Ou alguém aqui não nasceu desse método? Vocês ficaram 9 meses na barriga. Aí ele escutou a história de Jonas, era um menino novo, chegou no dia seguinte na escola, muito impactado com a história de Jonas, e falou para a professora assim, professora, sou de ciências, hein? Olha, professor, eu vou falar uma coisa para a senhora. Estou muito impactado aqui. A senhora está falando aí de física quântica e tal, mas o Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. A professora é aquela professora de nova era, não crê em Deus, tudo é sic transis gloria mundi, o universo conspira. Sabe esse povo, não? Aí ela falou assim, você acreditou nessa história? Eu falei, olha, professora, acreditei, mas quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para o Jonas como é que foi essa experiência. Aí a professora, para instigar, né, às vezes essas professoras são assim mesmo, ela chegou e falou assim, e se ele tiver ido para o inferno? Aí ele virou e falou assim, aí a senhora pergunta.
trevas total. A Bíblia está dizendo, eu creio. Até pelo fenômeno físico. Jesus ficou 3 horas no escuro, crucificado. Mas teve por volta das 3 horas da tarde, nosso amado estava ministrando louvor, disse isso, Jesus bradou em alta voz, ressuscitei! Não. Glória a Deus! Não. Eu sou Jesus, o Todo-Poderoso. Não, ele vai falar hebraico antigo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Relacionamento eterno entre o pai e um filho, em que houve um momento de densas trevas, em que ele não estava sentindo o próprio pai. Às vezes acontece conosco, nós não sentimos Deus. Às vezes acontece conosco, nós nos sentimos desamparados, abandonados. Nós nos sentimos sozinhos. O vale tem essa característica de nos isolar dos recursos. O vale às vezes tem essa capacidade de nos deixar com a possibilidade da fuga, do recurso, tudo muito escasso, tudo muito difícil. É um lugar que eu até sei que ele existe, mas eu não sinto Deus. E aí eu quero voltar para o título da mensagem. O que acontece quando eu passo por um vale como esse? E agora eu quero transformar isso numa pergunta. Por que o meu pastor permite que eu atravesse por esses vales? Primeira coisa, quando eu passo por um vale de trevas e morte, a primeira coisa que acontece comigo é eu sou provado. Então Deus me manda para esse lugar para me provar. E as provas me fazem bem. Tentação vem para me derrubar, mas prova me faz bem. Êxodo 20, 20. Disse Moisés ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Por que Deus se manifestou no meio de Israel, da diáspora, do êxodo, da saída do Egito? Porque a Bíblia nos alerta, e alerta você, e alerta a mim, que o pecado ele produz algo. Ninguém passa pelo pecado incólume. Ninguém. O pecado deixa marcas. Ele deixa marcas. Físicas, emocionais e espirituais. A consequência mais grave do pecado é essa, ele separa você de Deus. E por separação você morre. Se você arrancar, tirar um peixe da água, ele morre. E os vales são momentos em que, na prova, eu identifico o pecado, eu identifico a minha independência, basicamente. Eu identifico áreas da minha vida que precisam despertar para me fortalecer, para eu levar Deus a sério. Tem um vídeo aí. Vocês vão conhecer agora o que acontece com a nossa vida desde o começo da idade, da mais tenra idade. Nós já nascemos inclinados para o pecado. Nós já nascemos com uma maneira de encarar a vida que muitas vezes não temos Deus. O que acontece muitas vezes é que a água quente, aprendi isso com a minha esposa, ela gosta de tomar chá. E lá tem um verdadeiro arsenal de chá. Tem chá para acalmar, tem chá para deixar nervoso. Aqueles que têm cafeína, né? Aqueles black tea, o cara toma, já fica ligadão. Tem chá para tudo, chá para o estômago, chá para a espinhela caída. Agora vocês vão esperar também. Fiquei aqui esperando vocês 10 minutos, enrolando aqui, agora vocês já vai, agora está pronto, agora você espera. Agora eu vou contar a história do chá. Depois vocês entram com a história do... A água quente. A água quente. A água quente. Gostei da risada, Daniel. Então, a água quente faz o chá liberar a essência, o sabor e o aroma. Estava tudo escondido naquele sachê. Você não dá nada para aquele sachê. Você pensa que é aquele negócio de botar dentro das gavetas. Quando você encontra um sachê perdido lá, você não sabe para que serve aquilo. Mas quando você coloca na água, e eu gosto dos berry, que eles ficam vermelhinhos,
E aí a água quente tem essa capacidade, os vales têm essa capacidade da água quente. Ele vai liberar você, vai liberar em você coisas que estavam ocultas, que precisavam ser liberadas. E quando eu estou vivendo a vida desde o comecinho, agora eu vou voltar para a introdução do meu vídeo, que agora eles estão prontos, mas a reunião continua. Viu? Pode soltar o vídeo da Maitê aí, que a gente não leva Deus a sério, amados. Maitê, quem que comeu? Você que comeu chocolate de cima da pia? Não. Não foi você? Não. Não. E cadê o chocolate que tava lá? Em cima da pia? Tá aqui. Tá ali ainda? Aham. Ah, então nem... Fala a verdade. Ah, não. Ah, Então não foi você. não. Ainda bem, né? É. Que você não pegou o chocolate. Quem foi que ensinou a Maitê ser assim? Você crê que foi a mãe dela? Já nasceu assim? Uhum. Veja, nós nascemos assim. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você nasceu desse jeito, cara de pau. Vocês gostam de falar o cara de pau, né? Você é o estereótipo dessa menina crescida, você é o Maiteu. Ou a Maitea. Você cresceu, amados. Mas continua com a mesma cara de pau. Deus falou para Adão assim, Adão, o que aconteceu? Eu escutei seus passos, fiquei com medo. O que aconteceu, Adão? A mulher que tu me deste. A Maitê tem algo que Adão tinha. E não acredita em Adão, pastor. Então acredita em que você continua com essa mesma maldição. Pronto. Eu não acredito no negócio de Adão e Eva, de maçã, igual aquele menino lá. Eu sou aquele menino. Então, quando você chegar lá onde você vai chegar, você pergunta, Deus, existia Adão e Eva? Amados, presta atenção aqui. É comum. Nós temos uma inclinação para o pecado. Que a gente, quando passa pelas provas, a gente mata isso. A gente se livra disso. A gente fica verdadeiro. A gente fica... Quem comeu o chocolate? Eu. Tem vários vídeos desses. Eu, para escolher o da Maitê, passei por um, que eram 2 meninos que estavam com a cara pintada. Famosos. 3 milhões de views. E o pai dizendo, quem foi que fez isso? O meu irmão mais velho aponta para o irmão mais novo. Adão? É um Adãozinho sendo formado nos dias de hoje. E ele pergunta, quem quer disciplina? A disciplina dele é, eu vou tirar o suco de vocês. Que pai, olha que disciplina. Por isso é que faz isso lá em casa, se fizer isso, o suco já tirou faz tempo. Então, preste atenção na água quente, amados. Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, ou seja, pelo vale. Durante esses 40 anos, diga ai, para humilhá-los, diga ai, para pô-los à prova, ai, a fim de conhecer suas intenções, ai, se iriam obedecer, ai, aos mandamentos, ou não. Deus pegou um povo que ia agora andar com ele, tirou lá do meio do Egito e falou assim, deixa eu ver se você obedece. Deixa eu ver se você, qual é a intenção do seu coração. Deus julga as intenções do coração. Pastor, então que Deus me avise quando é que eu vou passar pelo vale. Às vezes tem a placa, às vezes não. Às vezes eu estou andando na vida, estou vivendo a vida, e aí eu mergulho no vale, sem aviso. O aviso não é tão claro, mas a intenção de Deus é boa. Então, não necessariamente ele precisa te avisar, porque ele já te avisou que quando ele te levar para esse lugar, você vai sair de lá melhor do que quando entrou. Por quê? Porque ele vai te ensinar a obedecer os mandamentos, a se livrar da Maitê. Amém? Não dá para prever. Todas as vezes que eu passei por dificuldades, eu não previ. E isso é a dinâmica da vida também. O pneu fura sempre na hora mais imprópria. Você está atrasado para uma entrevista de trabalho, o pneu
fura. O vestido rasga na hora que você está colocando para ir para o trabalho. O café derrama quando você já colocou a roupa. Né? A dor de barriga dá numa hora que não pode. Imagina um pastor tendo uma dor de barriga no meio da pregação. Graças a Deus nunca aconteceu. Mas essa prova Deus já me livrou. O ponto é que a gente sempre passa por situações em que a gente não está prevendo também. É preciso saber que o que está escrito em Deuteronômio 8,16 é assim, ó. E o sustentou no deserto. Amém? Com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. A intenção de Deus é que tudo vá bem com vocês. Repitam comigo assim, a intenção de Deus é que tudo vá bem para mim. Por isso é que ele precisa de vez em quando derramar água quente para liberar esse sachê. Por isso é que ele permite que você passe por situações difíceis, complicadas, em que você vai dizer, meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas aí, eu aprendo com o vale, já que eu estou indo de Jerusalém para Jericó, ou de Jericó para Jerusalém, não importa, que se eu continuar andando, eu vou deixando o vale para trás. Se eu continuar olhando para frente e não parar por causa daquela dificuldade, eu vou deixando o vale para trás. Quando a gasolina acabou, a gente botou gasolina no carro e continuamos ladeira abaixo e o vale foi ficando para trás. E quando você chega lá, você descobre que você passou por aquele vale e que Deus te ajudou. Deus te ajudou. Vocês não foram assaltados naquela descida? Não. Quando eu passei por todo o processo de câncer e internações e cirurgias, eu tive 2 dias que eu fiquei muito mal, que eu chorei, que eu falei assim, mas que belo papelão que você está fazendo comigo, né, Deus? Sou teu servo, a igreja crescendo, não tenho onde mais sentar, e você me arruma um câncer, metástase. Ah, não, Deus, pelo amor de Deus, onde é que o senhor estava quando eu caí de bicicleta? E esses teus anjos aí, está tudo desocupado? Parece a mídia da igreja. Onde é que vocês estavam, gente? Pelo amor de Deus. Anjos. Depois descobri foi que um anjo é que me empurrou. Porque quando eu cheguei no final, que eu passei por aquilo tudo, eu pude dizer algo assim, ó, como é que eu consegui? Eu sou forte, amados. Mas como é que a minha esposa conseguiu? Como é que ela ia viver sem eu? E aí, Johan, quem é que ia jogar bola com você? Já pensou um negócio desse? Eles conseguiram. Eu fico pensando em vocês. Como é que vocês iam viver sem mim? Eu descubro, sabe o que eu estou... Sabe o que eu estou falando aqui? Eu descubro que quando eu passo nesses lugares difíceis, eu consegui. Eu cheguei. Eu passei. Eu não morri no vale. Diga assim, eu não morro no vale. Eu não nasci para morrer em vale nenhum. Sabe por quê? Porque Deus quer me fazer bem nesse lugar. O método dele. Sabe por quê? O ouro é provado no fogo, amados. 1 Pedro 1,7, ele vai comparar você com ouro. Diga, eu sou ouro. Assim acontece para que fique comprovado, 1 Pedro 1,7, que a fé que vocês têm, quem tem fé aí, diga amém. Muito mais valiosa do que o ouro que perece, olha, a fé de vocês é mais valiosa do que o ouro, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Não tem ouro sem refinamento. Não tem fé sem ser provada. Não tem. Você tem fé? Tenho. Então eu vou tirar o teu recurso para ver como é que você age, teu recurso, para ver se você continua crendo ou não. Se você obedece ou não. Se você continua firme ou não. Ou você vai desistir. Porque o que eu mais vejo é gente dizendo, estou dentro, estou junto, vamos lá. Mas na hora que a coisa aperta, ele vaza. Coisa que eu mais percebo. No universo, na estatística, a gente percebe muito o grau alto de desistências diante das dificuldades. O cara quer aprender violão. Aí ele fica lá, chacupão, 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 dá uma dor nos dedos, dá uma bolha. Aí ele vai tocar, aí ele desiste, vou tocar piano.
Piano você não tem que machucar nada, não machuca. Violão machuca. Piano não machuca nada. Aí um dia vai acontecer igual a minha irmã, que ganhou um piano, estava na casa do irmão, e o irmão Miminho foi lá pegar o piano. Quando ele pegou o piano e levantou, ele falou: ô irmão, por que você não toca violão? Muito mais fácil, porque aí volta para a dor. Miminho, love you. Amados, para uma planta nascer, você vai ter que perder a semente. Ela vai sair da sua mão. Você vai perder a semente. Só que a semente tem uma casca. No processo de morte dela, a vida que está dentro da semente vai ter que romper a casca. Vai ter que abrir a casca. Vai ter que romper a casca. E esse processo de rompimento da casca é o que a gente chama de vale da sombra da morte. Porque ele é dolorido. Porque ele exige morte, porque ele é difícil, porque tem resistência. Essa casca precisa quebrar. Você é uma semente, você tem uma casca. A casca pode ser fina, a casca pode ser grossa. E que quebrar essa semente vai depender de qual bicho ruim você é. Quanto mais bicho ruim você for, mais casca dura você é. Quanto mais bicho bom você for, mais fácil o tratamento. Pergunta a pessoa que está assim: como bicho ruim você é, meu filho? Quanto tempo eu tenho que passar por esse processo de semeadura para a vida nascer dentro de mim? Porque Deus quer tirar de dentro de você o seu melhor. Mas tem uma casca em volta. O melhor de você ainda está involucrado. No invólucro, não é a palavra desenvolver em espanhol. No invólucro. E esse invólucro precisa ser rompido. A água precisa quente bater lá. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, aí você faz barulho aí, diga amém. Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar. Olha o vale aí de novo. Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Porque tem gente que quando entra no vale fala: oh! É esse grunhido. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Como é que você está? No vale. No vale. No vale. Teve uma nação dessas que foi lutar contra o povo de Deus, e Deus correu para os altos e lutou contra ele nos altos, e Deus prevaleceu. E o povo venceu no meio das montanhas, lá nos altos. Aí eles falaram: eles venceram porque o Deus dele é o Deus dos altos. Vamos desafiá-los a lutar nos vales. E Deus falou assim: vamos embora. Vamos lutar contra ele nos vales também. E eles foram lutar contra Deus e o povo de Deus nos vales. E eles, os inimigos, perderam a batalha nos vales também. Até descobrir que Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Não importa onde é que Deus queira tratar com você, Ele continua sendo Deus. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge. Fala para a pessoa que está falando assim: amado, não surpreenda não. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, você está fanático, todo domingo você vai para a igreja, você está perdendo o melhor da sua vida. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Tem vale, tem insulto, tem algo de Deus incomodando as trevas. Oh, glória! Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, como agiota, como mentiroso, como qualquer outra coisa dessa. Como que se intromete em negócio alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Primeira coisa que a gente pensa quando está sofrendo é se a gente fez alguma coisa errada. Isso é uma tendência nossa. E tem sempre um irmãozinho desafortunado que chega para você e pergunta assim: eu vivi isso, sabe, mamãe? Vou contar para vocês. Fui lá uma vez numa igreja aí, que eu não vou dizer o nome. Fui lá, aí estou lá orando, oraram por mim. No momento da crise total, uma irmã chegou para mim e falou assim: eis que te digo, que você está passando isso porque você merece. Eu falei: você também. Nem sempre
o vale, a dor, o sofrimento, é porque a gente fez algo errado. Às vezes, Deus está tratando conosco, e a maioria das vezes, para nos aprimorar. Mas a gente tem a tendência a falar assim, meu Deus do céu. Agora, se você vai sofrer, que você não seja por malfeitor. Pegou o cartão de crédito, saiu feito um doido. O espadachim do Mastercard, não é? E aí, você vai sofrer. E vai botar a culpa em Deus. Deus, eu aprendi naquela mensagem que eu estou passando por um vale. Não, aí não é Deus não, meu filho. Aí é você mesmo. Muitas vezes, queridos, a gente tem que entender que não é por consequência. Se for por consequência, se você cortar a fonte, para. O vale acaba na hora, é só cortar o cartão de crédito. O nome do seu vale não é o Vale da Sombra da Morte, é o Vale da Sombra do American Express. Se você cortar ele, acabou o vale e começa a pagar. Amém? Então, às vezes eu dirijo rápido, eu ultrapasso os limites, eu não pago o IRS, e o IRS vai lá em casa, e você fala, quem é você? Enviado do capeta? E ele fala, não, eu sou enviado do IRS, dá da mesma. Mas a consequência veio por atitude sua. É violento, é agressivo, é mentiroso, sofre as consequências. Agora, quando o Deus quer tratar com você, pode ser que Ele permita que você passe por vales sem você ter feito nada disso. Amém? Isso te tranquiliza? Diga não. Não. Ele quer nos dar compaixão nas provas. Diga amém. Nós estamos num ano que Deus tem falado conosco, que não é por pressão, mas por compaixão. Isaías 54, 7, naquele momento em que a gente sente o abandono, que a gente não sente Deus, que é a característica do vale, olha o que ele fala sobre isso. Leia comigo. Por um breve instante, eu a abandonei, mas com profunda compaixão, eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna, terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Sabe o que eu gosto desse texto aqui? É que o vale dura um breve instante para quem Deus é o seu pastor. É breve, é rápida. Ele diz assim, no impulso de indignação escondi o rosto, mas num instante rápido tive bondade eterna de você. Quanto dura um furacão? São horas. Você já passou por algum? Uma tempestade? Quanto dura uma crise financeira? Às vezes dias, meses, mas passa. Quanto dura uma enfermidade? Às vezes dura um tempo e depois passa. Quanto tempo você demora para percorrer o Vale da Sombra da Morte, Israel, o físico? 1.000 metros, 1.200 metros. E um tempo que você exige, que é exigido de você para passar um lugar como esse. Rápido. Deus tem propósito por trás de cada prova, amado. Supera isso aí. Segura firme. Passa rápido. Avisa a pessoa que está só assim, passa rápido. Passa rápido. E cada vez que você estiver passando por um vale desse, porque o Salmo 23, a gente sempre lê a parte boa dele e a gente passa bem rápido, não é? O Senhor é meu pastor, até canta. Mas quando chega na parte do Vale da Sombra da Morte, a gente passa rápido para chegar já na outra parte, não é? Que é a parte boa do Salmo, que é a parte que nos dá alegria, não é? E a gente esquece que se não passarmos por esses vales, a gente não vai ficar parecido com Jesus. Deixa eu fazer uma fórmula para você. Quanto mais vales aprovados eu passo, mais parecido com Jesus eu fico. Quanto mais vales Deus me levar, mais tratado eu serei, mais tratado eu sou. E repare, Deus não deixou ninguém de fora deste vale. Se Ele não deixou o próprio filho, Ele ia deixar Davi de fora, que escreveu o Salmo. Davi estava lá, de repente, lá estava ele indo para Jerusalém, via Vale da Sombra da Morte. Davi estava morrendo de medo. Ele viveu a experiência do medo, da angústia, da tristeza. Ele viveu isso, mas ele sabia, Deus tem propósito com isso. Sabe qual que é o propósito? Tornar você semelhante a Jesus no que diz respeito à compaixão. Compaixão a gente só tem pelos outros na medida correta, quando a gente já vivenciou alguma experiência que se parece com aquilo.
Porque quando eu não vivi experiência disso, eu não tenho. A sensibilidade não me desperta, não sei o que ele está falando. Mas quem já quebrou, quem já viveu uma falência, quem já perdeu um filho, quem já passou por uma calamidade, quando escuta, fala, eu sei o que essa pessoa está passando. E não só isso, eu sofro com e tenho capacidade de ajudar. Apóstolo Paulo, amados, um homem de Deus, escreveu um texto do Novo Testamento. Está preso na cadeia por pregar o evangelho. E Deus o levou para esse vale. Só que ele estava lá com Silas. E ele experimenta a experiência da adoração. E é uma adoração que não existe em lugar nenhum do universo. Essa adoração só existe na terra. Que é a adoração feita no meio do sofrimento. Nenhum anjo sofre no céu. Não há essa calamidade no céu, de se sentir abandonado ou se sentir no lugar de trevas. Deus é tão luz que o sol é trevas. O sol é trevas perto do seu Deus. Se eu fosse você, eu fazia algum barulho, alguma coisa quando eu escutasse isso. Me ajuda aí. Deus poderia ter impedido Paulo e Silas de passar por essa cadeia, mas lá no meio daquele lugar terrível, daquele vale, eles começaram a adorar. Eu vou dizer uma coisa para você. O louvor e a adoração não muda a circunstância, mas te muda. Eu sou diferente ao passar por um vale, quando eu passo por um vale adorando, cantando e seguindo em frente. A irmã já dizia, está sofrendo? Louve, porque o louvor vai fazer você continuar caminhando. E aí, amados, quando deu uma hora, Deus mandou um terremoto. E ele disse através daquele terremoto, o seu vale acabou. Amém? Daniel podia ter sido impedido de ser jogado na cova dos leões, já que ele estava fazendo a vontade de Deus em detrimento da vontade do rei da Babilônia. Só que eu aprendo que o que o Salmo está dizendo, no versículo 4, é que a tua vara e o teu cajado estão comigo. Eu não sinto, mas eu sei. Amém? E eu não sinto, não sei na hora. Não sinto na hora, mas eu sei depois. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele achou que ele estava sozinho. Depois ele teve a satisfação de saber que tinha alguns gatinhos com ele. De quase 2 metros de altura, com os dentes desse tamanho, com as unhas desse tamanho, com a juba desse tamanho, ainda que estavam com fome. Um sujeito desse pode estar triste, amados? Acompanhado por felinos. Vem cá, miau, Xaninho, Xaninho. Só que ele descobriu uma coisa. Deus foi para lá com ele. E foi Deus que fechou a boca dos leões. Amém? José, quando foi jogado naquele calabouço, ele achou que ele estava sozinho. Ele também gritou, Deus meu, por que tu me abandonaste? Mas Deus o tirou deste lugar, levou para um outro lá, e de novo ele teve a mesma sensação, e ele foi passando por vales, só que uma hora José falou um negócio tremendo. Ele fala assim, a mão do Senhor estava sobre mim. Então, quando eu passo por naufrágio, dificuldade, passo por saúde complicada, Deus sempre deixa o seu cajado e a sua vara para te acompanhar. Ele deixou esses homens passarem por esse vale da sombra da morte, mas todos eles saíram melhores do que entraram. E se eles não tivessem entrado, eles não teriam se tornado os heróis da fé, que hoje a gente fala deles e aprende com eles. E isso nos inspira e nos ajuda a continuar na trajetória do caminho de Deus, porque mesmo que a gente passe por dificuldades, nós estamos cada vez melhor. Tem um quadradinho aí, eu quero que você leia comigo. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Você entendeu isso? Então faz barulho aí quem entendeu. Enquanto eu estiver lutando com os meus próprios recursos, exclusivamente, é para lutar com os seus recursos, sim. Mas que eles não sejam a locomotiva da sua vida. Aquilo que for para você fazer, faça. Mas aquilo que Deus tiver que fazer, permita que Ele faça. Porque você precisa entender, amados, que Deus tem um propósito em todas as coisas. Romanos 8, 28. Sabemos, pergunta a pessoa que está do seu lado assim, você sabe?
que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A gente diz aqui, isso é visão da igreja. Cada casa, cada discípulo, é isso aqui que eu estou dizendo numa frase só. Só que tem gente que quando fala todas as coisas cooperam para o meu bem, ele acha que tudo que vai acontecer para ele vai ser bom. E às vezes o que está acontecendo de ruim é para o seu bem. É igual quando você disciplina seu filho, quando você diz para ele não, ele acha, seu filho acha, não é que ele não me escute, ele acha que você não é o melhor pai do mundo, que você não é um bom pai. Quando você dá lá um não, ele fala, você é feio. O meu menorzinho, a Raquel estava lá dando uma dura nele, e ele virou para ela e falou assim, você é do diabo. Aí ela, o quê, menino? O diabo é que fala assim igual a você. Ele não entende. Ele não entende ainda, diga ainda. Ainda. Mas Deus está ensinando com isso que todas as coisas cooperam para o meu bem. Ele está dizendo assim, existem finais que para você parecem felizes, portanto você vai entender como propósito. Mas existem finais que não são felizes, mas que também são para o seu bem. Deus fechou a sua empresa, amado, olha que coisa. Para você é uma catástrofe. E Deus está dizendo assim, eu quero ele no ministério. Deus chegou a porta da imigração para você estava doido para ir para o Brasil, passear. E Deus falou para o agente migratório, falou assim, fecha a porta aí. Você acha isso uma tragédia. Mas Deus está dizendo assim, isso é para o seu bem. Para Deus, todos esses finais são felizes, para a gente não. A gente acha que um final só é feliz quando Deus faz a nossa vontade. Nós precisamos mudar essa cultura. Você precisa mudar. Fala a pessoa que está ao seu lado assim, ó, bota o dedo assim nela assim, ó. Você precisa mudar em nome de Jesus. Muda! Agora! Sabe por quê? Porque esse texto está dizendo assim, nós sabemos algo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Esse sabemos significa que a nossa esperança nos vales sombrios, porque quando você entra num vale difícil, você tem uma esperança, amém? Qual que é a esperança? Sair. Entrei numa crise financeira, eu quero sair. Entrei numa crise de casamento, eu quero sair do casamento? Sair do casamento é divórcio. Amém? Não, né? Aí eu falo assim, não, mas vai dar certo. Agora, olha, essa irmã vai, eu comprei uma calça nova, eu fui na Victoria's Secret, comprei todos os lingerie que tinha lá. Aí saí da Victoria's Secret, entrei naquela loja bacana. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, agora com a marca de sapato que as mulheres gostam. Maicocó. Pronto, entrei na loja da Maicocó e comprei o sapato, o relógio. Agora vai. Não funciona no vale. Amém. Nós já sabemos que não funciona. Agora arrumei uma claquete aqui, rapaz. Tá ótimo. Glória, gostei. Não funciona. Também não funciona com os homens. Quando você faz aquele jantar lá, cheio de não sei o quê, entendeu? Quando você aparece, assim, vestida para matar. Aí funciona. Aí, ó, minha torcida. Cara de pau, funciona só um pouquinho. Você não está com esse abacate todo, não. Agora, a fé consciente que Deus nunca perdeu o controle da sua situação, isso funciona. Vai te ajudar. Vai te ajudar. Ele diz que, com relação à questão do pecado, por exemplo, que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Isso dá uma dimensão de que não importa o que esteja acontecendo agora, porque eu saí dessa esfera de pecador, quanto mais, para uma esfera de pecador eventual, amém? Deus continua me amando.
Se ele me amava lá quando eu era aquele pecador, aquela fábrica de pecados, aquele cara independente de Deus, agora que o meu pecado, eu falo assim, eu não entro nisso aí não. Vou fugir disso, ele continua me amando. E o plano de Deus na nossa vida envolve tudo o que acontece. Nada que está acontecendo com você, Deus perdeu o controle. Nada. Coisas boas, coisas más, coisas que entendemos, coisas que não entendemos, coisas que nós vamos entender depois. Algumas nós vamos entender agora, outras nós vamos entender mais na frente. Outras nós vamos entender nunca. Só quando a gente chegar lá com aquele irmãozinho que chegou no céu para perguntar para Jonas. Ou com aquele outro que vai com aquela irmã lá. Presta atenção. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Deus transforma mal em bem. Diga isso. Deus transforma mal em bem. Deus transforma a crise em bênção. Diga, Deus transforma. Deus transforma dor em alegria, tristeza em alegria, tragédia em bênção. Deus tem essa capacidade, por isso que Ele é Deus. E Ele vai te dar força para passar essa dificuldade que você está passando. Você vai sair daqui hoje dizendo assim, eu vou dar um passo a mais na direção da saída do meu vale. Porque eu vou sair daqui melhor. E aí você vai dizer assim, eu não sei, pastor, de onde veio a força para fazer isso. Deus. Gênesis 50, 20, José, depois de ter passado todo esse vale sombrio da sua vida, ele está diante agora de uma nova realidade, ele é governador, ele é o primeiro-ministro do Egito, ele está bem pra caramba, ele está ricaço, e ele encontra aqueles irmãos que o traíram. Só que José não é o mesmo mais. O vale produziu profundas marcas em José. O vale transformou José. Você vê José altivo, soberbo. Veja a minha capa colorida que eu tenho e vocês não têm. Veja como eu sou predileto do papai e vocês não são. Veja minhas capacidades aritméticas e você não as tem. Aí, José agora está num outro cenário depois do vale. Olha, uma pessoa que passa por um vale não é a mesma mais. Você vai deixar o vale, mas o vale nunca mais vai deixar você através das marcas que ele produz na sua vida. E são marcas boas cicatrizes. Vocês planejaram mal contra mim. Olha José falando para os seus irmãos. Mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Faz um barulho aí se você entendeu. Quando eu passo por um vale, eu sou capaz de fazer coisas extraordinárias que antes de ter passado por esse lugar, eu jamais as faria. Se José não tivesse passado pelo vale, esses irmãos estavam todos mortos agora. Todos. Ele não ia tirar o disfarce. Ele ia simplesmente aplacar a sua justiça, a sua ira, dizendo, extermina esses judeus aí. Eles são... E acabou. Chegou o dia da vingança. Mas Deus tem um propósito em tudo, diga isso. Deus tem um propósito em tudo. Você já sabe qual que é o propósito eterno de Deus? Ter uma grande... de muitos filhos. De novo, o propósito eterno de Deus é ter uma grande, de muitos, semelhantes. Mais uma vez, é ter. Então tudo vai cooperar para que isso aconteça. Todo o universo vai conspirar para que isso aconteça. Os anjos vão ajudar para que isso aconteça. Os vales vão ajudar para que isso aconteça. As crises, as dores, os choros, os momentos de trevas, os momentos em que eu me sinto abandonado, vão cooperar para que você seja esse José pós-vale. Ele quer trabalhar o seu caráter. Você vê que duas pessoas dizem amém. Deus quer trabalhar. Dá um sorriso para a pessoa que agora o negócio ficou tenso aqui nesse lugar. Deus quer trabalhar o meu caráter. Eu falei para falar o meu caráter, e o irmão virou para o outro e falou assim, Deus quer trabalhar o seu caráter. Não, você inverteu. Eu quero que você repita que Deus vai trabalhar o meu. A gente já no automático fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus vai trabalhar o seu caráter. Não. Agora é para falar na primeira pessoa. Deus quer trabalhar
O meu. Bota o dedo aqui, ó. Meu, bate no peito. Eu quero ouvir barulho de peito aí, ó. O meu caráter. Porque senão você não vai ser semelhante a Jesus. E para quebrar essa casca aí, amado, para quebrar essa dificuldade. Agora, a pergunta para finalizar aqui a minha história toda e acabar essa pregação, porque vocês já estão cansados. Amém? Qual é o tamanho do vale? O vale de sangue, o vale da sombra da morte, ou aquele trecho que está lá, tem 1,2 quilômetros. Isso você faz correndo. Todo mundo aqui consegue correr essa distância. Amém? Hoje no parque nós vamos tentar. Nós vamos ter uma corrida em volta do parque, vamos organizar 1,2 quilômetros para a gente fazer a maratona do Vale da Sombra da Morte. Quantos estão prontos aí para dar uma corridinha de 1,2 quilômetros? É só dar uma volta lá. Então nós vamos fazer essa brincadeira hoje lá. Agora, Israel ficou quanto tempo, amado? No deserto? 40 anos de vale. Quanto tempo seu casamento está no vale, mano? Quanto tempo suas finanças estão no vale? Por quê, será? Quantos anos Israel ficou escravo do Egito? 400. Depois ele ficou 70 anos na Babilônia. 70 anos. Depois, quando eles ajudaram a crucificar Jesus, Israel, eles ficaram 1950 anos sem ser nação, andando errante pelo mundo. Quase 2.000 anos de vale. Tem 50 anos que Israel voltou a ser nação. Quanto tempo que você quer que dure o seu vale? Então aprenda uma coisa. Se você é um ouro, uma pedra preciosa, se Deus quer fazer de você o caráter de Jesus, Ele vai precisar esculpir você. Ele vai precisar trabalhar você, talhar você. E demora. Se você entregar um diamante na mão de um joalheiro, você não entrega de manhã o diamante, à tarde está pronto, não. Não é assim. Às vezes a gente pensa que é assim. Tudo é assim hoje. Não é mais. Nunca foi. Tudo tem um processo. Então Deus quer fazer isso com você. Ele é um escultor, você é uma pedrinha, um diamante. E Ele vai usar no começo, repare que Ele não vai usar no começo de um processo de lapidação nada muito grande. É um martelinho. Sim? Uma ferramenta de pontinha. Tique, 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 tique. Faça isso aqui. Tique, 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 tique. Dá umas marteladas no irmão aí do lado, por favor. Tique, 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 tique. Isso. Tique, 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 tique. Aí, ele vai para o formão. Né? Água. Pincelzinho. Né? E tal. Presta atenção. Vai demorar o tempo necessário. O tempo necessário é o tempo que vai demorar. Que para essa pedra bruta se transforme num diamante. E eu vou te dar outra notícia. Ele só vai parar quando a lapidação for concretizada. Possivelmente você já vai estar indo para o céu. E quando você chegar lá, eles vão falar assim, Jesus chegou. Não, é você transformado. Vou confundir você com Jesus lá no céu, amado. Porque não tem jeito de entrar de outro jeito lá. Só vão entrar gente parecida, semelhantes a Jesus. Então Deus vai usar um instrumento menor, vai usar um instrumento maior, vai usar um martelo, um martelete, um martelão, uma marreta, até uma britadeira, se for preciso. Amém? Usará o que for necessário. Por quê? Porque tem uma promessa na sua vida. Salmo 23 diz assim, a presença do Senhor lançará fora o medo. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o pastor tinha uma vara na mão e o cajado de outra, com a diferença, a vara ela é reta e o cajado ele tem uma curva no final. O cajado era para pegar a ovelha que caía num abismo e puxar, e a vara era para dar uma varada na ovelha. Ou no lobo. Ou no lobo. Ele não ia dar uma cajadada no lobo, porque a vara é outro instrumento. Então nós temos esses instrumentos de consolo, de resgate, de disciplina, de ajuda e de proteção. Agora tem um negócio aqui que me impactou muito, uma revelação de Deus para mim. Quer aprender?
No versículo do 1 ao 3, ele fala sobre Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele está falando sobre Deus. Amém? Repare isso. E nada me faltará. O Senhor me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está falando sobre Deus. Mas a revelação está no 4. Ele não fala mais sobre Deus no 4. Ele fala com Deus. E essa revelação ela é interessante, porque quando eu falo sobre Deus, eu sou religioso. Mas quando eu falo com Deus, eu saí da dimensão da religiosidade e transferi da religião para um relacionamento. Glória a Deus, tem alguém vivo nessa igreja, pelo amor de Deus. Não falamos mais sobre Deus, mas com Deus, e a religião desaparece e se torna relacionamento. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E aí eu vou ter 2 companheiros para o resto da minha vida. Eles vão me acompanhar onde eu for. Presta atenção. Eu sei que a bondade e a fidelidade. Olha o nome do cajado e da vara. Diga, bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Isso inclui os vales? Amém. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Dá um glória a Deus aí, fica de pé. Eu não sei se você está passando por um vale agora, ou tem alguma área da sua vida que está. Mas isso está te incomodando. Isso está fazendo com que você perca o sono. Perca a paz. Perca a alegria. Talvez você esteja sentado no meio do vale. Vulnerável à ação do mal. Respirando de maneira diferente. Comendo de maneira diferente. Se relacionando de maneira diferente. Os pensamentos acelerados, dificuldade na vida, nas circunstâncias, muitas vezes tomando decisões intempestivas, tudo isso por influência desse vale. Que hoje você descobriu que se não for por malfeitor, se não for por se meter em negócios alheios, se não for por qualquer uma daquelas circunstâncias que a gente leu, e que essas são mais fáceis, inclusive, de resolver, porque basta cortar a fonte. Basta parar de intrometer na vida dos outros, basta parar de matar as coisas, e que você não vai viver mais essas circunstâncias. Mas o sofrimento, quando ele vem da parte de Deus, e ele permite que a gente passe por lugares difíceis, ele quer ensinar algo. Mas o meu ponto é, quando eu estou passando por esse vale, eu estou aprendendo o que eu preciso aprender? Quando eu aprendo o que eu preciso aprender nos vales, o vale termina na minha vida. A duração do vale é exatamente proporcional ao tempo do aprendizado. Não faz sentido deixar você num vale muito tempo, se você já aprendeu. Porque os vales vão ser diferentes. Vão ser outros. Mas o mesmo vale, mesmo muitos anos. E você nota com a história de Israel que ele demorou a aprender. No cativeiro ele demorou a aprender que ele não poderia se relacionar com deuses estrangeiros. Na escravidão ele aprendeu que não poderia abandonar o Senhor. Esses 1.000 anos que Israel passou por ter crucificado o Jesus que veio salvá-los, ele tem a duração de aprender isso. Israel um dia vai aprender. Existe uma promessa sobre eles. Eles vão ter conhecimento de quem eles mataram. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, acolhemos Jesus como Cristo e Senhor da nossa vida. Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas, elas entram pela porta. A porta é estreita, o caminho é apertado muitas vezes. Mas que a gente quer evitar, que a gente não quer entender, que a gente sofre e às vezes a nossa reação no sofrimento não é boa. Não é aquilo que a gente poderia imaginar como sendo a melhor reação. E eu queria orar por você que tem se sentido assim.
desafiado, mas ao mesmo tempo desanimado. Eu queria orar por você que está passando pelo vale, mas está com muito mais vontade de sentar e chorar do que dar mais um passo em prosseguir. Eu queria orar por você para que Deus possa trazer luz a esse vale de trevas, revelando assim aquilo que exatamente Deus quer fazer através desse vale. Mostrar para você por que você está passando isso. Só para te lembrar, Ele quer fazer bem a você. Ele quer te deixar mais parecido com Jesus. Mas às vezes, no meio do tratamento, a gente fala: para! Eu não aguento mais, eu desisto. E eu volto para trás, no vale. E o caminho de volta no vale é muito mais penoso e difícil do que prosseguir em diante. Então o Espírito Santo pode estar falando com você agora nesse momento, te convencendo de que é você essa pessoa que precisa dessa ministração, que precisa desse toque do Espírito Santo na sua vida hoje, para que você, mesmo não sentindo, você saiba, que mesmo sabendo, você possa sentir que Deus nunca te abandonou, nunca, nunca, e Ele não está te abandonando agora, e Ele quer te dar força para seguir a jornada. Ele quer te dar força para seguir a caminhada. Ele quer te dar força para continuar, mesmo no meio dos mais terríveis vales.